É um privilégio que a gente tem de poder refletir na palavra de Deus e ter esse tempo tão especial de adoração ao Senhor, especialmente quando a gente vai falar dos Salmos. Salmos é uma bênção muito grande que Deus deixou para a sua igreja, e eu quero, com muita alegria, compartilhar com os irmãos nesse tempo que nós temos, em que abrimos essa série que chamamos de Orando com os Salmos. Então, se você puder, deixe a sua Bíblia aberta. Hoje eu vou fazer uma mensagem introdutória a respeito dos Salmos, mas para a gente compreender a importância que é usarmos a palavra de Deus e orarmos de acordo com a própria palavra de Deus e aquilo que Deus quer ensinar e falar aos nossos corações. A igreja sempre usou os Salmos, sempre. Isso deixou de acontecer pouco mais de um século, quando até as melodias dos salmos, elas foram perdidas e, por questões litúrgicas, a igreja não mais usou os salmos, mas o salmo atravessou séculos, eu diria até milênios, alimentando a igreja, ensinando a igreja a orar, e o nosso desafio nessa série, Orando com os Salmos, é resgatar o valor dos salmos na adoração da igreja para fazer parte da nossa vida. Esse vai ser o nosso desafio. E primeiro eu quero pensar com você que nos acompanha, exatamente o que são os Salmos, ou o que é o livro dos Salmos na Bíblia. Ele recebe o nome original lá no hebraico de Terrilim. Terrilim, dando significado fundamental dos Salmos. Terrilim significa que os Salmos, eles são remédios. Olha que interessante. Remédios para todas as doenças físicas e espirituais, e também remédio para ser usado, ministrado todos os dias da nossa vida. Como se fosse assim: o salmo é remédio eficiente, mas deve ser usado, ministrado todos os dias da nossa vida. Olha que interessante. Então, os salmos não formam um livro qualquer nas Sagradas Escrituras. Ele tem um papel, dentre os 66 livros que compõem a nossa Bíblia, fundamental. Há muitos estudiosos já disseram que se a gente conhecesse o verdadeiro poder dos salmos e os seus efeitos nas nossas vidas e nas mais supremas alturas, nós usaríamos ele todos os momentos da vida para recitá-los. Observe o quanto os salmos eles são importantes. Eu quero desafiar você a olhar para a sua Bíblia como uma gôndola de farmácia. Uma gôndola onde você tem 150 caixinhas de medicamento. E nessas 150 caixinhas, exatamente o problema que você está passando, você encontra a resposta em uma das 150. Pode ser físico, emocional, espiritual, seja o que for que você esteja passando, seja uma vitamina para você começar seu dia bem, seja algo para você terminar seu dia bem descansando. Olhando para os Salmos, você encontra 150 motivos para orar todos os dias no Salmo. E por que isso é importante na nossa vida? A Bíblia são 66 livros que chamamos de Palavra de Deus, ou seja, é Deus falando conosco. Porém, o Salmo ele é um pouco diferente, porque é Deus falando conosco aquilo que Ele quer que a gente fale com Ele. Os Salmos são os homens falando com Deus, usando a própria palavra de Deus. Olha que interessante. Quando eu estou em desespero, quando eu preciso de socorro, o Salmo 121, por exemplo, vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está muito certo quem disse que quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Deus é a única coisa que você precisava ter. Ame os salmos, olhe para os salmos com um olhar espiritual, entenda a profundidade, a riqueza que os salmos fornecem para a nossa vida e para a nossa adoração. A Bíblia,
todos os livros, Deus fala aos homens. Os Salmos, o homem fala com Deus usando palavras do próprio Deus. E olha que lindo, Deus mesmo nos deu as orações que Ele quer que a gente faça a Ele. Não é vã repetição, mas Deus sabe que em algum momento da vida nós precisaremos dos Salmos. Os Salmos alimentarão a nossa caminhada de fé. Alguns puritanos, eles diziam algo bem interessante. Por exemplo, nós devemos, como cristãos, cantar para Deus usando as próprias palavras de Deus. Ou seja, cantar os salmos, orar os salmos, pois eu estou usando palavras do próprio Deus, já que eu, em minha vida de oração, eu tenho egoísmo, porque eu não sei orar, como nenhum ser humano sabe orar, como deveria agradar o coração de Deus. Um autor moderno, Eugene Peterson, tão querido e tão amado pelos cristãos aí dessa nossa geração, ele diz que os salmos, eles formam uma escola, onde o cristão, todo cristão, aprende a orar, porque nos salmos ocorre uma fusão entre a palavra de Deus falando conosco e nós falando com Deus, usando a palavra de Deus. E nessa fusão perfeita, o Espírito Santo forma o nosso caráter cristão. Queridos, orem nos salmos, conheçam os salmos, memorizem os salmos. Certa vez, a comunidade dos Efésios perguntou para Paulo como lidar, como andar cheio do Espírito Santo. E no capítulo 5 de Efésios, versículo 18 e 19, Paulo disse que nós precisamos deixar o Espírito Santo encher a nossa vida. E o versículo diz, enchei-vos do Espírito, ou deixar encher do Espírito, sabe como? Uma das maneiras, falando entre vós com salmos. Nós devemos conversar e usar os salmos em nossa vida. Devemos, quando conversamos, dizer, por exemplo, o Senhor tem sido meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor estará comigo. Quando eu estou conversando com a pessoa em dúvida, eu posso dizer para ela, olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ou, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Você está ansioso? Então faça como Davi, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ou precisando de socorro, como diz o Salmo 121, eleve seus olhos para o monte e veja de onde virá o seu socorro. E quando Deus te cobrir de vitórias, faça dizendo a Deus, nossa boca se encheu de riso e nossos lábios de louvor. A Bíblia é assim. Os salmos, eles devem ser memorizados e nós falarmos dele quando a gente conversa, quando a gente está diante de uma pessoa, ou perguntar para nós mesmos, por que estás abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deus me ama e Deus vai me dar motivos de louvor e encher o coração. Os salmos são para isso. Quando você estiver num tempo de meditação, de reflexão, de devocional, dirigindo, trabalhando, fazendo qualquer atividade, os salmos eles devem ser lembrados e fazer parte da nossa vida, das nossas conversas. Deus nos deu o salmo de presente para a gente falar com Deus, usando as próprias palavras de Deus. E nós vamos precisar disso, mais hora, menos hora na nossa vida. Para ilustrar, eu quero te dar alguns exemplos fantásticos do poder que os salmos têm na nossa vida. Atanásio de Alexandria, que foi um dos grandes pais da igreja, ele definiu os salmos como um espelho que reflete as emoções da alma. O que ele quis dizer com isso? Que todas as emoções da nossa alma estão nos salmos, todas, sem exceção. Quando lemos os salmos se tornam um espelho que reflete o que nós estamos sentindo. É ansiedade? É angústia? É alegria? É tristeza? Seja qual for o sentimento, o Salmo nos traz essa resposta. E ele disse algo bem interessante. Ele disse que os Salmos é como se falássemos com Deus
usando a palavra de Deus como se fosse nossa palavra. Quando eu digo a Deus que eu descanso no Senhor, quando eu digo a Deus que eu confio no Senhor, quando eu digo a Deus que assim como a corça anseia por água, minha alma tem sede de Deus, eu estou falando isso com Deus, mas eu estou usando o que o próprio Deus deixou como baliza, ou como meta, ou como modelo para eu seguir. Os salmos, eles têm esse poder. A sua alma, você encontra todas as suas emoções no salmo. Leia os salmos, memorize os salmos, não como forma de repetição, não um salmo ou outro, leia todos os salmos. Deus nos deu 150 presentes. Agostinho de Hipona, outro pai da igreja do passado, século V da era cristã, Agostinho, que é responsável por grande parte da teologia como nós a conhecemos, sabe como que ele chamava os salmos? Ele falava que os salmos era a escola da alma, espelho da alma, assim como Atanásio, e dizia também que os salmos são remédio para a alma, cantado no mundo inteiro. E Agostinho, profundo conhecedor da palavra de Deus, quando ele teve sua última doença, que o levou para o leito e o levou à morte, ele pediu algo interessante. Ele pediu para que os seus discípulos, seus seguidores, colocassem nas paredes do seu quarto, que ele chamava de cela, versículos do Salmo, o trecho dos salmos penitenciais, e ele ficava lendo aqueles salmos nas paredes, no teto do seu quarto, porque ele queria passar para a eternidade, pronunciando os salmos que Deus deixou. Isso aconteceu. Agostinho, no final da vida, ele ainda sentia o peso, o arrependimento pelos pecados que cometeu na vida, e ele quis passar para a eternidade assim. Veja, nos momentos de angústia, nossas palavras somem, mas os salmos ficam. Por isso eu digo para você, memorize os salmos. Você vai precisar dos salmos em dado momento da sua vida. Martinho Lutero, 1000 anos depois de Agostinho, Lutero disse algo fenomenal. Ele disse: é muito benéfico a gente ter palavras prescritas pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que homens de Deus possam usá-los em suas aflições. Os salmos são remédios, 150 medicamentos à disposição de todos, porque eles curam todos os males da humanidade. Lutero também adoeceu, e nos seus momentos finais de vida, ele passou para a eternidade repetindo, recitando continuamente o Salmo 31, verso 5. Sabe o que Lutero dizia antes de morrer? Os últimos suspiros de Lutero? Ele dizia: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Lutero, grande homem de Deus, nos últimos momentos de vida, sabe o que ele lembrava? Dos salmos. Lutero não lembrava de mais nada, de suas palavras próprias, ele lembrava dos salmos. E olhando nas escrituras, um exemplo fundamental, ele vem do Antigo Testamento, de Jonas. Jonas, o profeta que tentou fugir da presença de Deus, ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Deus mandou uma tempestade, o navio ia naufragar, eles jogaram ele e um peixe engoliu Jonas por 3 dias e 3 noites. Enquanto Jonas estava na angústia da morte, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. O capítulo 2, versículo 2 a 9 do livro de Jonas, mostra a oração feita por ele enquanto estava nas angústias da morte dentro do peixe. Jonas, percebam, ele não usou uma palavra sua, originalmente sua. Ele usou salmos. Durante 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ele só recitava salmos. Ele disse muito, o Salmo 18, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele disse o Salmo 120, ele disse o Salmo 18, 4 e 5, quando ele disse que das profundezas, o Salmo 42, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Olhando a oração de Jonas, você vai reparar isso. Frase do tipo, de diante dos seus olhos, é o Salmo 139, teu santo templo, o Salmo 5, fala que as águas o cercaram até a alma, é o Salmo 69, versículo 2, da sepultura da minha vida, ele vai
repetindo um salmo de cada vez, mas ele termina a oração de um jeito muito lindo, quando ele diz: ao Senhor pertence a salvação, que é o Salmo 3, versículo 8. Repare, Jonas, na barriga do peixe, ele só lembrou dos salmos, porque nas nossas angústias, nós precisamos lembrar de Deus, porque as nossas palavras fogem, a nossa criatividade diminui, mas os salmos ficam cravados no nosso coração. Medite nos salmos, reflita nos salmos, ore nos salmos, mas nenhum texto é mais lindo na Bíblia a respeito dos salmos do que o evento da crucificação de Jesus. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam detalhadamente como isso aconteceu. E eles dizem que Jesus, o último brado de Jesus na cruz foi: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus não está lamentando, não está implorando e tampouco está dizendo que Deus o abandonou. Jesus está recitando o Salmo 22, pois o Salmo 22, ele começa como um lamento e termina de maneira vitoriosa. O próprio Jesus, no momento de pior angústia, ele lembrou do Salmo. O Salmo fazia parte da sua vida, das suas memórias, do seu coração, e ele deixa como um legado para todos nós. Por isso nós caminharemos nos salmos, por isso nós falaremos um salmo a cada vez que estivermos em nossa sala de oração, para motivar a você e a mim a orarmos com os salmos, a meditarmos nos salmos, a memorizarmos os salmos, para que eles façam parte da nossa vida. Muitos estudiosos piedosos, eles disseram que uma vida de oração eficiente, ela tem 3 momentos diários. E nesses 3 momentos que esses piedosos dizem, o primeiro deles diz que nós temos que orar com a nossa igreja. É fundamental na vida cristã a oração coletiva, pois quando oramos juntamente com a nossa igreja, nós formamos um exército de oração, uma tropa de choque, uma tropa de elite, em que todos oram pelo mesmo motivo, agradecem pelo mesmo motivo. E essa oração é muito importante, por isso, nós não devemos abandonar o hábito de congregar com os nossos irmãos, principalmente nos momentos de oração. Mas devemos também ter o tempo de oração recordada, aquela oração que nós fazemos espontaneamente durante o dia. De manhã, na hora das refeições, à noite, o dia todo. Quando a gente ora, como Paulo disse aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Nós oramos com a nossa igreja, nós oramos individualmente aquilo que nós recordamos, mas também tem esse terceiro momento, que é a oração diária nos salmos. Usar os salmos como forma de oração, como forma de devoção a Deus. Assim faziam os judeus na época antes de Cristo. Assim fez a igreja primitiva depois de Cristo. Assim fez a igreja pouco antes dessa nossa geração pós-moderna. Assim devemos fazer nós também. Usar os salmos para nos alimentar espiritualmente. O livro de Salmo, como nós estudaremos, na verdade, os 150 salmos que formam o que a gente chama de saltério, é uma junção de 5 livros. Os salmos eram formados por, na verdade, 5 saltérios que foram juntados, que foram unidos para formar o que nós conhecemos hoje como os 150 salmos. Se você olhar a tua Bíblia, antes do Salmo 1 vai estar escrito lá, livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. É um bloco, era um livro separado que a igreja cantava, que nós unimos para formar um bloco único. Quando termina o Salmo 41, vai aparecer a frase livro 2, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72. Nesse início, a maioria de Davi, que vai falar, que vai compor esses salmos. No livro 3, começa no Salmo 73, Salmo de Asaf, e vai até o Salmo 89. O 4º livro começa no 90 e vai até o 106, depois você pode observar isso. E o 5º e último livro, ele vai do Salmo 107 ao Salmo 150. E um detalhe lindo, um detalhe maravilhoso.
Todos os 5 livros dos Salmos, que formam os 150 livros, todos eles terminam com uma doxologia, ou com um verso de glorificação a Deus. Todos eles. O Salmo 41, o 72, o 89, o 106 e o Salmo 150. Todos eles vão terminar com essa doxologia. A título de exemplo, o Salmo 41, ele termina: bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade, amém e amém. E isso se repete no encerramento de cada um dos livros. Mas no Salmo 150 há uma beleza fantástica. O Salmo 150, ele não tem um versículo de doxologia ou de glorificação a Deus. O Salmo 150, ele é inteiro de adoração a Deus. Ele é o salmo que fecha o saltério. E por isso que esse Salmo 150 é tão conhecido e começa com aleluia ou louvai a Deus em todos os versos e termina no versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Os salmos foram dados por Deus para a gente amar, para a gente crescer, para a gente aprender a lidar com ele. Muitos são os autores, a maioria de Davi, quase metade dos salmos. Outro grande trecho dele é de autoria anônima, que não se sabe quem escreveu, mas tem salmo de Moisés, tem salmo de Salomão, dos filhos de Coré, tem salmo de Asaf, dos filhos de Jedutum, de Etã, mas a maioria é salmo formado de Davi, escrito por Davi. E uma última informação: os salmos, eles começam, claro, no Salmo 1, que é um resumo de todo o saltério, mas ele respeita uma ordem crescente, ele vai crescendo nos momentos de adoração até ele terminar lá no Salmo 150, explodindo de adoração, dizendo que a gente deve louvar a Deus com tudo, com o nosso corpo, com a nossa voz, com todos os instrumentos de música, porque todo ser que respira louve ao Senhor, como se o passarinho quando canta estivesse louvando ao Senhor, o animal no pasto, no mato, quando ele pronuncia os seus sons, ele está louvando ao Senhor, porque está reconhecendo a obra da criação, e o ser humano deve louvar ao Senhor com todo o coração, com toda a força. E uma maneira que Deus encontrou de fazermos isso é orarmos por meio dos salmos. Os salmos são presente de Deus dado à nossa vida, para a gente lembrar, para a gente memorizar, para a gente orar ao Senhor. E é isso que eu quero te convidar nesse momento. Eu quero convidar você, onde você estiver, a fechar os seus olhos e a orarmos nesse momento. Onde você estiver me ouvindo agora, feche teus olhos. Em momento de devoção, qual salmo o Espírito Santo está colocando no seu coração agora? Recite a Deus o salmo que você estiver lembrando nesse exato momento. Repita ele diante de Deus. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do teu nome. É isso que você está lembrando? Recite a Deus. Ou como são felizes os que temem ao Senhor. Ou Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Mas como é bom a gente descansar e esperar no Senhor. Ore nos salmos, cite os salmos. Deixa o salmo fazer parte da tua vida, da sua adoração. Deixa o salmo ser remédio para a sua alma. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado por nos amar de um jeito tão particular e tão especial, que o Senhor nos dá um livro na sua sagrada escritura, para que a gente ore ao Senhor usando palavras do próprio Senhor. Obrigado, Deus, por nos ensinar tanto, por cuidar de nós, por saber, Deus, que nós precisamos dos remédios que vêm do céu, pois somos, sim, Deus, adoentados pelo pecado, pela desconfiança, pela falta de fé. E te louvamos, Pai, porque o Senhor derrama desse amor de maneira tão graciosa sobre a nossa vida. Obrigado pela vida de cada um que está conosco nessa sala, que vai ouvir, Deus, dessa mensagem em momentos posteriores.
E seja qual for, Deus, a angústia no coração, a dificuldade que essa pessoa enfrenta, seja emocional ou física, um adoecimento, Deus, pessoal ou na família, traga cura, Deus, e o conforto que vem do céu. Seja qual for a dificuldade, Deus, que ela encontre nos salmos o amparo do Senhor, o amparo que vem do céu para essa vida tão especial aos teus olhos. Obrigado, Deus, por cada um que vai olhar para a tua palavra, Deus, e que vai entender a bondade do Senhor expressa em cada um desses tantos salmos colocados na Bíblia. Ajuda, Deus, para que a sua palavra seja luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ajuda-nos a guardar a sua palavra no nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. E ajuda-nos, Deus, a louvar ao Senhor de todo o nosso coração, a louvar ao Senhor com toda a nossa força, Deus, e como seres que respiram, que a gente louve ao Senhor com a nossa vida em todos os momentos. Atende, Deus, o clamor do seu povo, que os salmos sejam respostas, sejam ensinamentos que vêm do Senhor. Ajuda-nos a agradarmos ao Senhor, Deus, e o Senhor se agradar de nós e satisfazer os desejos do nosso coração que alegram ao Senhor. E ajuda-nos, Pai, a viver a verdadeira felicidade, aquela felicidade, Deus, que só vem para quem medita na sua palavra dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá seu fruto na estação certa, que as folhas não caem. Oh Deus, como é bom desfrutar da felicidade que vem do Senhor. E logo mais vamos descansar, vamos dormir. Como é gostoso, Deus, saber que eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor esteve comigo, porque o Senhor velou pelo meu sono durante a noite. Obrigado pelos salmos, Deus. Obrigado por nos ensinar tanto por meio da tua palavra. Fica conosco, dirige nossa vida a cada dia, Senhor, e atende, Pai, o nosso clamor e receba a nossa gratidão pelo quanto o Senhor nos tem abençoado. Pois isso nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.